E se eu te dissesse que existe uma chave capaz de abrir portas invisíveis, mudar destinos e transformar completamente a direção da sua vida? Uma chave que muitos já tiveram em suas mãos, mas que foi esquecida no fundo de uma gaveta chamada rotina. Essa chave é a oração, não como repetição mecânica de palavras, mas como um encontro vivo com o Deus que move o universo. Ellen White afirmava que a oração sincera é a respiração da alma, o elo que conecta a fraqueza humana ao poder divino. Então, por que tantos ainda vivem como se essa fonte estivesse seca? Há quem carregue o peso de batalhas silenciosas, dores que ninguém vê e medos que parecem intransponíveis. E, no entanto, permanece de portas fechadas para a única força capaz de dar sentido ao caos. Você já se perguntou quantos sofrimentos poderiam ter sido evitados se a oração tivesse sido cultivada não como último recurso, mas como primeiro refúgio? White alertava que muitos fracassos não vêm da falta de esforço, mas da falta de comunhão. Afinal, como lutar guerras eternas com armas humanas tão frágeis? Pense nisso. Se a oração é tão poderosa, por que a maioria a pratica apenas em momentos de desespero? Por que deixamos a conversa com o Criador para os minutos finais de cansaço, quando mal conseguimos manter os olhos abertos? É como tentar navegar em alto mar com velas rasgadas e só lembrar de remendá-las quando a tempestade já ameaça virar o barco. A oração, dizia White, não é apenas pedir socorro, é alinhar a alma ao coração de Deus, é receber direção antes mesmo da jornada começar. O mais impressionante é que essa prática, aparentemente simples, já mudou histórias inteiras. Ellen White descreveu homens e mulheres que, de joelhos, moveram não apenas circunstâncias, mas nações, porque compreenderam que a oração é a mão que toca o infinito. E se isso foi possível no passado, por que não seria agora, em sua vida? Quantos destinos estão esperando apenas o abrir de seus lábios em súplica sincera? Este vídeo é um convite para redescobrir o poder esquecido da oração, não como ritual vazio, mas como experiência viva que molda caráter, fortalece a fé e altera o curso da história. Se você já sentiu que há forças maiores do que você controlando sua vida, prepare-se. A oração é a ponte que pode conduzir sua história do desespero à esperança, da derrota à vitória, da escuridão à plena luz. Fique comigo até o fim, porque hoje você pode reencontrar a chave que muda destinos. Ellen White descrevia a oração como a respiração da alma, um elo invisível que conecta o coração humano ao trono divino. No entanto, muitos caminham pela vida como quem prende a respiração, tentando resistir ao peso das lutas diárias, sem perceber que o ar que sustenta a fé está ao alcance de uma simples súplica. Pense por um instante. Quantas batalhas silenciosas você já travou sozinho, acreditando que bastava sua força, quando a fonte inesgotável de poder estava a apenas uma oração de distância? O hábito da oração, quando esquecido, deixa a vida como um navio sem bússola, entregue às correntes incontroláveis do acaso. Ellen White advertia que o perigo maior não está nos inimigos declarados, mas na negligência silenciosa. A falta de oração abre brechas para a dúvida, para o medo e para a ansiedade, como fissuras em uma muralha que deveria proteger a cidade. Não é à toa que muitos sentem a alma frágil diante de pequenas provações. O coração desarmado não resiste às tempestades, mas a beleza da oração está justamente em sua simplicidade. Não é preciso fórmulas complexas, nem repetições vazias. É um diálogo vivo, íntimo, tão natural quanto falar com um amigo leal. Ellen White lembrava que até mesmo as palavras mais frágeis, ditas em sinceridade, sobem ao céu como música agradável. O poder não está na eloquência, mas na autenticidade de um coração que se abre sem reservas diante de Deus. E aqui está o grande mistério. A oração não apenas muda circunstâncias externas, mas transforma o próprio orante. É como se a alma,
ao se inclinar diante de Deus, recebesse nova vida, nova direção e nova coragem. Aquele que entra na presença divina abatido pode sair fortalecido, porque a oração não é apenas pedir, é também receber aquilo que não se pode conquistar sozinho. Por isso, a oração esquecida não é apenas uma prática abandonada, mas uma fonte de vida negligenciada. Quando entendemos isso, começamos a perceber que cada momento de oração é, na verdade, um encontro com o destino. Porque é na conversa com o Criador que os rumos da existência começam a ser redesenhados. Ellen White via a oração como a chave que abre os depósitos celestiais, tornando acessíveis bênçãos que jamais seriam alcançadas apenas pela força humana. Ao longo da história, homens e mulheres de oração transformaram não apenas sua própria vida, mas a vida de povos inteiros. O poder que nasce do joelho dobrado já acalmou tempestades, abriu caminhos onde não havia trilha e manteve firme a esperança em meio às mais densas trevas. O que torna a oração tão impactante é que ela transcende a lógica humana. Quem ora de verdade não apenas fala, mas também ouve. Ouve a voz suave que orienta, que acalma, que desperta, e esse ouvir abre horizontes que antes pareciam impossíveis. Ellen White dizia que, em resposta à oração sincera, anjos são enviados para proteger, instruir e fortalecer aqueles que confiam em Deus. Não é apenas um alívio emocional, é intervenção real, concreta, que muda destinos. No entanto, a tensão está em que muitos oram sem esperar resposta. Fazem da oração um monólogo, quando na realidade ela deveria ser um diálogo vivo. E aqui surge a quebra de padrão, o convite para que cada oração seja feita com expectativa, como quem escreve uma carta e aguarda ansiosamente pela resposta. A oração ganha poder quando é acompanhada pela fé de que o invisível é mais real do que aquilo que os olhos podem ver. Imagine uma árvore cujas raízes alcançam águas profundas. Ainda que o sol queime e o vento sopre, ela permanece firme, verde, cheia de vida. Assim é a vida de quem ora. A oração é a raiz invisível que garante firmeza, mesmo em meio às piores tempestades. Quem negligencia esse poder vive à mercê das circunstâncias. Quem o abraça descobre que não existe muro intransponível para um coração que ora com fé. Nesse ponto, o espectador começa a perceber: a oração não é um acessório espiritual, mas a própria essência da sobrevivência. Ela não é o último recurso quando tudo falha, mas a primeira arma que garante vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Se a oração tem o poder de mover o céu, por que tantas vezes ela é deixada para depois? Ellen White apontava que o grande engano do inimigo é convencer o ser humano de que não tem tempo para orar, mas que ilusão maior poderia existir. É como dizer que não há tempo para respirar em meio a uma corrida exaustiva. O tempo dedicado à oração não rouba produtividade, mas multiplica forças, clareia a mente e direciona o coração. Viver em oração não significa estar o tempo todo de joelhos, mas manter o coração sintonizado com o Criador em cada ato, em cada decisão, em cada passo. A oração constante é como uma melodia de fundo que embala a vida, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nenhum instante. White dizia que essa conexão contínua é o segredo da paz em meio à agitação do mundo. O mais extraordinário é que a oração não apenas molda o presente, mas lança sementes para o futuro. Cada súplica sincera é como uma flecha lançada em direção ao invisível, cujo impacto será sentido no tempo certo. Muitas vezes, o que pedimos hoje será respondido de forma surpreendente amanhã, porque a oração é a linguagem da eternidade. E quando entendemos isso, o ato de orar deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Não se trata de cumprir um ritual, mas de viver em intimidade com aquele que conhece cada detalhe da nossa história. A oração se torna abrigo, alimento e direção. E nessa intimidade descobrimos que mudar destinos não é um exagero,
mas uma realidade acessível. E aqui se encerra este desenvolvimento. A oração esquecida pode ser redescoberta, o hábito negligenciado pode ser reacendido, e o poder que muda destinos pode ser vivido de forma plena. Porque no fim, o que realmente transforma não é a força do homem, mas a mão de Deus estendida em resposta a um coração que escolhe orar. A oração, esse fio invisível que nos liga ao coração de Deus, não é apenas um recurso esquecido, mas a fonte de onde brota vida, clareza e força. Ao longo desta reflexão, percebemos que não se trata de um simples ato religioso, mas de uma chave capaz de abrir caminhos antes intransponíveis. Ellen White ensinava que cada oração sincera sobe como incenso ao trono celestial e nenhuma delas se perde. O eco delas permanece, e o efeito pode mudar destinos de maneiras que nem imaginamos. Quando compreendemos que a oração transforma primeiro a nós mesmos antes de transformar as circunstâncias, tudo muda de perspectiva. A luta não é mais apenas contra os problemas externos, mas contra a incredulidade que insiste em nos silenciar. Orar é, portanto, escolher acreditar no invisível, confiar no eterno e se render a um poder muito maior do que nossas próprias forças. Nesse gesto de humildade, encontramos uma grandeza que o mundo jamais poderá oferecer. E aqui está a beleza. A oração não pertence apenas a líderes, pastores ou figuras espirituais elevadas. Ela é o direito de cada ser humano, a herança de cada coração disposto a buscar. O Criador não faz distinção entre a voz eloquente e o sussurro tímido. O que move o céu é a sinceridade. Ao dobrarmos os joelhos, seja em um quarto silencioso ou em meio ao barulho da vida, tocamos o infinito com nossas mãos humanas. Talvez a pergunta que você precise carregar após este vídeo seja simples, mas profundamente transformadora. O que mudaria na sua vida se a oração deixasse de ser esquecida e se tornasse prioridade? Essa reflexão não termina aqui, porque a resposta não está em palavras, mas em escolhas que você fará a partir de hoje. O poder esquecido da oração não é uma ideia distante. É um convite imediato para reescrever sua própria história. Se essa mensagem despertou algo em seu coração, não aguarde apenas para você. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque juntos podemos formar uma corrente de luz e esperança em um mundo que tantas vezes esquece o essencial. Sua ação agora pode ser a centelha que acenderá a fé de muitos outros. Afinal, quando um coração desperta para o poder da oração, todo o céu se move.